Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Voz do Compliance, da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina, um espaço de diálogo sobre boas práticas, integridade e inovação na advocacia e nas organizações. Antes de iniciarmos, eu quero cumprimentar, saudar especialmente a nossa presidente, doutora Alexandra Candemil. Doutora Alexandra é idealizadora deste projeto de liderança e tem como inspiração o fortalecimento da cultura e do compliance em Santa Catarina. Também quero já aproveitar os cumprimentos a todos os membros da comissão que vêm contribuindo ativamente para o nosso comitê de compliance, integridade, também do nosso subcomitê de ESG. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante, que são as cadeias globais de valor com a regulamentação europeia, como a regulamentação europeia afeta fornecedores brasileiros. Como uma convidada especial, a doutora Ana Luísa Gomes Martins, uma querida, que vai trazer para nós uma abordagem tanto do Brasil como fora, já esteve, então, em estudos complementares, toda essa parte de sustentabilidade. Mas primeiro eu quero que a doutora Ana Luísa se apresente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, Melissa. É um prazer estar aqui, uma honra, estou muito feliz com esse convite. Então, quero agradecer no teu nome, em nome da nossa presidente, Alexandra, por essa oportunidade. Eu sou advogada, membro da nossa Comissão de Conformidade e Compliance. Eu trabalho bastante com compliance anticorrupção, então lidero essa parte no escritório. E eu concluí recentemente um Master em Gestão de Impacto Social e ESG na Itália, na Universidade Católica, onde eu me aprofundei bastante sobre esse tema que eu sou apaixonada, então adoro falar sobre isso. Olha, que bacana, e vai ser muito importante as tuas considerações práticas, a tua abordagem, do que tu viu lá fora. E quando a gente fala o que vem de novo da União Europeia é muito importante para nós, porque o nosso contexto é como que as empresas brasileiras podem ter noção de requisitos que elas devem cumprir quando elas trabalham com empresas estrangeiras. E tu vai poder nos ajudar muito nessa questão do que é primordial, porque a gente sabe que tem muita coisa importante em que nós não vamos conseguir esmiuçar neste curto espaço de tempo. Então, doutora Ana, eu gostaria de ter um contexto dos principais assuntos que o nosso advogada de Santa Catarina deve se ater quando assessorar um cliente que precisa ter esses requisitos para suas transações internacionais. Eu sei que você é uma grande estudiosa nas questões dos ordenamentos da União Europeia e gostaria que você iniciasse abordando quais são esses ordenamentos. Obrigada. Bom, uma ótima pergunta. Assim, a União Europeia ela vem na vanguarda dessas normativas, acho que assim como a gente viu com a questão da proteção de dados, que teve toda a questão da GPDR, depois a nossa lei na LGPD foi inspirada, acho que eles tentam fazer esse mesmo movimento com a parte de ESG e de sustentabilidade. Então, a União Europeia lançou uma série de normativas a respeito do ESG. Aqui, acho que a gente tem 3 principais. A gente tem a CSRD, que é a Diretiva de Relatos de Sustentabilidade. Então, é a norma que foi lançada para orientar todos os países membros de como as empresas têm que lançar os seus relatórios. Porque acho que a gente vai falar mais ao longo da conversa, né? Até então, era majoritariamente reportes voluntários de comunicação, então eram relatórios muito voltados a apresentar o que eu faço de bom, o meu impacto positivo, e agora essa diretiva vem para explicar como deve ser, né? Trazer uma padronização até para a gente conseguir comparar. Perfeito. E aí nós temos também outras, né? Por exemplo, a diretiva de diligência devida de sustentabilidade. Exato. Essa diretiva aí, ela já vai um pouco além de reportar, ela realmente vai exigir o que a gente chama de due diligence, né? A diligência devida em toda a nossa cadeia de fornecimento. Então, entender quais são os riscos e ter também procedimentos para
conseguir preveni-los, para conseguir mitigar. Então, é todo esse cuidado com a cadeia inteira de fornecimento. E tem também a diretiva de diligência devida de sustentabilidade corporativa. São 3, então. Isso. Nós temos essa que eu falei primeiro, a CSRD, tem uma segunda, o ESRS, que ele vai dizer, na verdade, como reportar. Então, ele traz... A gente tem uma primeira que fala que as empresas vão ter que reportar, uma segunda que esmiuça como fazer isso, então, quais são os dados, o que deve constar. E temos também essa terceira de diligências que vai exigir esse cuidado maior com toda a cadeia, né? Toda a parte de identificar os riscos, prevenir, mitigar, reparar os impactos negativos. Então, acho que essas são as principais normas, eu diria, que um profissional de compliance, né, que assessora empresas brasileiras que têm alguma relação com uma cadeia de fornecimento europeia tem que conhecer e começar a se preparar para atuar. Nós estávamos entrevistando a Vivi, que ela trabalha redigindo, analisando, parametrizando relatórios de sustentabilidade. E ela comenta a nós que a exigência da União Europeia ela é bem maior do que a do Brasil, por exemplo. E por que eu trago esse contexto para ti? Porque parece, né, e tu que tem experiência também fora, de que a União Europeia ela traz diretivas inovadoras, né, muito mais centradas nas questões das métricas, ou seja, não basta só relatar, como por exemplo a professora Vivi traz, não basta só mostrar imagem, eu tenho que instrumentalizar números. E lá o impacto é muito evidente neste sentido. E aí eu quero te instigar também, porque muitas vezes, para quem está iniciando, já é difícil entender essas normativas da União Europeia. Então, sim, tem que estudar, tem que sentar, analisar, porque há contextos diferentes, e não só diferentes, mas rígidos, né? Mas o que eu quero que tu tente esclarecer para nós, se possível, é o que quando a gente fala GRI, SASB, tudo isso está dentro dessas normativas, ou são coisas diferentes? Então, a gente tinha até então vários padrões de relatos que o mercado foi adotando. Então, o GRI era um modelo que já estava sendo adotado para tentar, de alguma forma, padronizar, o SASB era outro, e eu acho que a grande diferença assim, que as normativas europeias trazem é que elas trazem um olhar mais amplo mesmo. Então, a gente tinha esse modelo de relato que era um pouco mais voltado para comunicar, às vezes era até uma prática de marketing, e não falo isso num sentido pejorativo, sim, porque faz sentido comunicar aquilo que é feito de bom, mas às vezes era muito mais voltado a falar aquela parte boa e não relatar talvez um impacto negativo que eu estou causando. Já existia um outro modelo que era mais adotado nos Estados Unidos, que é o SASB, que é bem mais financeiro. Então, olhar o que esses impactos ambientais geram de efeito na minha empresa. Então, qual que é o impacto financeiro de uma mudança climática, como que isso pode impactar o futuro da minha empresa. E eu acho que a grande diferença das diretivas europeias é que ela mescla os dois. Os dois. E por isso que começa a ficar mais complexo. Ah, entendi. Ou seja, o que eu tenho do GRI, eu também terei que aliar o SASB neste mesmo relatório. Então, eu tenho que ter uma visão dupla. Ou Exatamente. seja, para quem não tem muito domínio sobre o GRI, o SASB, me corrija se eu estiver errada. O GRI, ele é um relatório que abrange muitas empresas. O SASB é mais setorial, ou seja, eu tenho que entender qual é o meu setor para saber qual que eu vou utilizar, se é o GRI, se é o SASB, né? Claro, se eu não estiver lá dentro daquele segmento setorial, não utilizarei o SASB, utilizarei o GRI. Mas o que você menciona num contexto das diretivas da União Europeia é que agora eu tenho que ter domínio dos dois. Exatamente. Padrão de relato europeu, então ele é bem mais amplo, né? Então, além de eu comunicar qual é o efeito positivo que eu gero na comunidade, ou também o negativo, né? O efeito na comunidade que eu estou inserido, o efeito no meio ambiente,
eu também vou ter que relatar isso para ter ali essa prestação de contas mesmo para os investidores, para a sociedade, qual que é o impacto financeiro que isso pode gerar para a minha empresa. Perfeito. Então, aqui que a gente começa a falar bastante no conceito da dupla materialidade, né? Que é olhar de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a diretiva europeia ela é muito focada na dupla materialidade e aí traz essa complexidade mesmo para o relato. Perfeito. E para o público que está iniciando agora, os jovens advogados e advogadas, para que eles entendam, ok, eu entendi, vou ter que estudar GRI, SASB, todos os ordenamentos da União Europeia, mas como, de uma forma prática, que eu vou saber que o meu cliente, que é pequeno brasileiro, vai ter que reportar? Como é que eu vou entender? Então, é bem interessante, porque no primeiro momento, quando a gente começa a falar disso e vê ali os requisitos da norma, parece que isso não tem nada a ver comigo, tá muito distante, né? Porque a norma europeia, ela fala que quem tem que reportar são as grandes empresas, e dela traz alguns critérios para isso, ter mais de 250 empregados, o faturamento anual acima de 40 milhões de euros, ou ter ativos ali, salvo engano, superiores a 20 milhões de euros, então parece bem distante. Mas a diferença é que essas empresas, elas vão ter que reportar não só o seu impacto, mas o impacto de toda a sua cadeia. Isso gera um efeito cascata, né? Porque se eu sou uma empresa brasileira que de alguma forma forneço uma matéria-prima, um produto, um serviço para uma empresa europeia, ela vai passar a me requisitar essas informações porque ela precisa prestar contas disso. Então, acho que é aí que vem o impacto, né? Porque, claro, pensando eu como uma empresa europeia que tenho que apresentar esses dados, eu vou começar a preferir fornecedores que conseguem me fornecer para que eu consiga cumprir essa exigência. Então, dá esse efeito cascata e isso vai impactar empresas que a primeiro momento parece que não teriam que se preocupar com isso. Perfeito. Ou seja, aquela empresa da União Europeia que tem a exigência de relatar, na sua cadeia de valor, ela tem uma empresa brasileira, mesmo que seja de porte pequeno ou médio, estas empresas terão que ter regulamentações semelhantes. E aí vem uma questão bem problemática. Por quê? Porque semelhantes a quem? A União Europeia. Claro que, Ana, aí vem uma pergunta a ti, né? Por exemplo, uma empresa que já tem esse mindset de que ela tem que ter normativas, principalmente europeias, se ela tem um programa de integridade nos moldes do Brasil, já é um bom caminho? É um excelente caminho, né? Eu acho que o que essas normativas vão trazer agora é uma aproximação do setor de sustentabilidade com o compliance, porque virou, né? Eu lembro que os meus professores até no Master falavam muito, o que era um relatório de comunicação hoje virou um relatório de compliance. A gente vai ter que realmente cumprir um regulamento. Então, as empresas que já têm algum sistema, já têm os controles internos, com certeza vão ter muito mais facilidade para se adaptar. E com a tua experiência, tu estudou? Conta um pouquinho, onde tu estudou, como tu estudou, por que tu foi? Fala para nós. De repente a gente motiva outros advogados a irem também. Eu tive essa experiência de 1 ano na Itália. Eu estudei na Università Cattolica, Universidade Católica, né, italiana. E foi uma experiência muito rica, assim, eu sempre tive essa vontade de ter uma experiência no exterior, não tinha tido a oportunidade antes, e quando eu encontrei essa oportunidade de fazer esse curso abordando, né, o ESG, que é uma matéria que eu gosto muito, eu agarrei, né, não pensei 2 vezes, e foi muito interessante porque eles estavam bem nesse momento da implementação. Isso foi que ano? Foi ano passado. Ah, que legal, bem recente então. Bem recente. Tu traz práticas muito recentes, que bom. Sim. E os teus colegas, eles também eram pessoas de outros países ou era concentrado com o pessoal da Itália? Eu tinha mais colegas italianos, porque eu optei ali por uma escolha pessoal também usar esse período para aprender o idioma, então eu escolhi uma turma italiana, né?
Mas claro que estava todo mundo inserido naquele contexto mais amplo da União Europeia por conta dos seus trabalhos, muita gente já trabalhando em multinacionais, então trazia um olhar diverso. Por que eu te pergunto isso? Eu lembrei, eu sou uma apreciadora de vinhos e eu comprei uma garrafa italiana e quando eu abro, isso já faz uns 2 anos, eu abro na minha casa, tiro a rolha e na rolha tem um desenho do environmental, que né, é o desenho do ambiental. E aí eu logo pensei, olha que bacana, como isso reflete com impacto. Eu fui, pesquisei a empresa, por quê? Porque hoje o consumidor, ele quer empresas que trabalham com a sustentabilidade de forma intencional. E aí me chamou a atenção de que há países que fomentam mais, principalmente na União Europeia, a gente pode encontrar, alguns ainda estão caminhando numa evolução, outros já estão mais avançados. E por que eu te instiguei na tua experiência? Porque certamente a Itália já deve estar em desenvolvimento nessa questão da sustentabilidade. E a minha pergunta a você é, você sentiu isso? Eles trouxeram cases reais de empresas de lá? Sim, eu acho que eu senti bastante diferença, assim, no nível do discurso, né? Isso já parecia algo que estava mais integrado realmente nas empresas, além de ter toda essa obrigação regulatória, também, no meu ponto de vista, parecia ter um interesse ali dos conselhos de administração, de ver a importância do tema, de ver como os consumidores valorizam isso. Então, os selos eram muito valorizados. Eu via muito mais empresas certificadas, por exemplo, pelo Sistema B, que a gente tem aqui no Brasil também. Então, isso estava bem em alta, eu acho. Perfeito. E lá, o que tu resume, assim, de uma forma sistêmica, que esse relatório, um relatório que a União Europeia exige, tem que ter? Quais são os pontos? Esse relatório, ele é bem amplo, né? Então, a gente tem ali essa norma ESRS, ela vai detalhar bem longamente tudo que deve constar. Basicamente, tem uma seção de informações gerais, onde eu vou trazer os dados de qual é a minha empresa, qual é a estratégia, qual é o mercado que ela está inserida, e aí entro nos cadernos mais diferenciados ali pela parte ambiental, social e de governança. E dentro deles, tem vários temas para relatar. Por exemplo, no ambiental, eu vou ter que reportar em relação a mudanças climáticas, poluição, uso de água, o impacto na biodiversidade, se tem alguma prática de economia circular. E cada um desses pontos de relato, eles são mais esmiuçados. Então, assim, para trazer um exemplo, eu vou relatar sobre mudança climática. É obrigatório que todas as empresas ali que têm que relatar falem sobre isso. Dentro disso vai ter todo o meu inventório de emissão de gases de efeito estufa, desde os meus aos da minha cadeia. Vai ter... vou ter que reportar também se eu tenho alguma política em relação às mudanças climáticas para tentar combater os impactos negativos que eu causo. Eu vou relatar se eu tenho alguma meta de reduzir esse impacto. Se eu tenho, não basta só dizer que eu tenho, mas o que eu estou fazendo para atingir. Então, além de ser muito focado em dados, eu também tenho que apresentar essas evidências do que está sendo feito, e por isso que traz tanta complexidade para esse relato, né? Perfeito. Ana, eu vou te confessar que eu trabalho então com algumas empresas na Europa e obrigatoriamente, porque às vezes a gente estuda na dor, né? Olha, sou obrigada a estudar GRI. No início não era nada atrativo, disse, meu Deus, esse relatório na minha vida. Depois eu comecei a tomar gosto, no sentido de entender que aqueles dados são realmente importantes, são fundamentais para a composição do relatório. Faz sentido quando a gente começa a aprender o ESG, a gente entende que todos os requisitos que estão lá, sim, faz sentido. E aí eu comecei a ter uma análise sistêmica
Vou citar um exemplo básico, o nosso relatório de transparência salarial no Brasil, né, que a maioria das empresas devem publicar nos seus portais. Se você for começar a entender a composição da metodologia deste relatório, você vai chegar à margem do GRI, que pede a remuneração de todos os colaboradores em níveis hierárquicos. E não só isso, também pede a composição da remuneração quanto à sustentabilidade no seu contexto, se há uma visão estratégica de remunerar os colaboradores diante de métricas plausíveis, sustentáveis. Claro que nós não estamos nesse avanço ainda, né? O relatório de transparência salarial não traz a exigência da sustentabilidade, mas traz a exigência de salários uniformes para homem, mulheres, traz evidência da quantidade de pessoas negras, brancas, e também traz evidências na composição da sua métrica da diversidade. Ou seja, se eu tenho pessoas homossexuais, se eu tenho mães solteiras, se eu tenho mulheres vulneráveis à violência doméstica, tudo isso, se nós formos avaliar o campo que fala do GRI sobre remuneração, ele traz essa composição. Tu concorda com isso? Sim, totalmente, né? Eu acho que a grande diferença é que ele vai trazer toda essa amplitude para vários temas. Mas a gente com certeza já consegue aproveitar muita coisa das nossas normativas brasileiras para atender esse tipo de exigência, né? Então, muitos desses dados, na verdade, a gente já coleta, a gente tem acesso. Agora só vamos precisar organizar de uma forma um pouco mais sistematizada, né? E qual é a atenção que nós, advogados, né, enquanto assessoria jurídica, temos que ter? Não somos só nós que estamos tendo essa visão sistêmica, quiçá a fiscalização brasileira, porque se eles trazem vertentes internacionais em relatórios de transparência que devem ser publicados, essas análises internacionais também estão caminhando internamente nos nossos órgãos preventivos, né? Então, a importância, por mais que nós não tenhamos uma empresa enquadrada ao GRI ou SASB ou à União Europeia, é fundamental que nós tenhamos a percepção de indicadores que podem chegar ao Brasil. E aí, essa questão dos indicadores, eu quero te instigar também da composição das auditorias. Será que toda empresa, porque o GRI tem lá na parte da governança, né? A auditoria é fundamental. Será que essas pequenas empresas que estão na cadeia de valor precisarão ter auditoria? Então, o que as normativas europeias ali estão trazendo é que esses relatórios eles vão ser auditados, os de reporte obrigatórios, não da empresa europeia. Não é bem uma auditoria como a gente conhece de auditoria financeira, eles falam que é uma verificação limitada, assim, eles olham um pouco mais por cima se o que está ali é razoável, se não tem nenhum erro crasso, e com o passar do tempo, com a evolução da normativa, vai passar a fazer uma auditoria um pouco mais robusta. Não tem a obrigação que a empresa brasileira aqui, que fornece a matéria-prima, passe pela auditoria. Porém, se eu, grande empresa europeia, tenho que reportar e eu tenho que ter confiança que os dados que eu estou apresentando eles são corretos, eu vejo como muito possível que ela obrigue, talvez, o seu fornecedor, se ele for um fornecedor estratégico ou que está num setor de risco ali, passe por auditorias, para que ela possa confiar nesse fornecedor, para que ela saiba que os dados que ela está apresentando são confiáveis. Alguns setores talvez mais expostos ali a riscos de direitos humanos, por exemplo. Bem possível, o Brasil um grande exportador de café para a Itália, por exemplo. Talvez ali, né, esses fornecedores que fazem a colheita mesmo, é um setor que a gente sabe que está exposto a esses riscos de direitos humanos, né, na cadeia. Eu vejo como muito possível que eles tenham que passar pela auditoria, não porque a União Europeia está determinando que essa empresa brasileira passe, mas porque quem está comprando a matéria-prima talvez entenda como um fornecedor-chave que agora seja o momento de auditar. Perfeito.
Ou seja, então, em uma visão estratégica, a auditoria sempre terá o seu lugar positivo no intuito de mostrar a transparência, né? Claro que a gente sabe que na prática é muito difícil porque o empresário ele vai acreditar, mesmo aquele pequeno, que a auditoria é custo. E aí cabe ao seu advogado, advogada, interpretar que é investimento, no sentido preditivo, ou seja, você conseguirá demonstrar a sua transparência real e efetiva no negócio. E aí, eu penso que as dificuldades do Brasil são semelhantes da União Europeia, até para os pequenos empresários, né? E aí eu trago uma expressão que eu gostaria que tu explicasse para nós, que é o pare o relógio, que foi criado para adiar os prazos de aplicação. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, com o surgimento dessas normativas, né, como elas são bem amplas, elas demandam esse reporte muito amplo, isso gerou um grande burburinho na União Europeia, entre as empresas, justamente porque gera um custo alto para operacionalizar isso, e a economia europeia ela é formada majoritariamente ali, por médias e pequenas empresas, que vão ser afetadas por tabela, e começaram a se preocupar muito com o custo disso, como que elas iriam atender. Então, foi lançada um pacote de diretivas, que ele era chamado de Omnibus. Então, esse pacote Omnibus, ele flexibilizou um pouco, ele trouxe mais proporcionalidade. Então, essa grande empresa ela não vai ter que reportar todos esses dados em relação aos seus fornecedores, porque isso geraria um impacto financeiro grande neles, então só aquilo que é mais relevante. E trouxe o pare e o relógio, que prorrogou os prazos. Então, algumas empresas, as grandes, as que já reportavam por outros modelos, elas começaram a reportar esse ano, outras iriam começar em 2026, isso foi prorrogado para 28, as que iriam começar em 2027 foi prorrogado para 2029, mas tudo isso veio, e acho que é importante a gente ter em mente, não para pararmos de pensar nisso por um tempo, justamente porque se entendeu que realmente é complexo, vai demandar uma reorganização, as empresas que não fazem nenhum tipo de coleta de dados vão ter que estruturar todo um sistema para conseguir atender. Então foi dado esse prazo maior aí de 3, 4 anos para que ele seja aproveitado para estruturar, né, para que chegando ao momento de reportar elas consigam atender. E esses prazos se aplicam a nós também, então, na cadeia também de valor, na consequência. E quando chegar lá em 2028, por exemplo, que acho que é o nosso último prazo, né, de adaptação, a empresa brasileira não consegue cumprir todos os requisitos, né, somente parcialmente. O que pode acontecer com ela? Bom, eu acho que o grande risco de não atender, né, de não conseguir apresentar esses dados que vão ser solicitados, é uma perda de espaço no mercado. Porque se eu, que tenho que reportar, eu tenho 2 opções de fornecedores que me fornecem ali um serviço, um produto de qualidade equivalente, preço equivalente, mas um está me dizendo que eu tenho aqui todos os dados que você precisa, eu estou te entregando, eles são seguros, eles são confiáveis, e eu vejo que outro não tem esses dados estruturados, e o risco que eu assumo em não apresentar esses dados, claro que eu vou preferir aquele que está me garantindo as informações. Então, eu acho que vai muito desse risco de perda de espaço no mercado, e claro que eu imagino que daí serão incluídos nos contratos cláusulas para conseguir encerrar contratos, se isso não for entregue, se for identificado um risco. Sabe, Ana, eu tenho um colega, não é um caso meu, é de um colega, que ele assessora uma empresa no Rio Grande do Sul. E nós tivemos todos os problemas ambientais no Rio Grande do Sul, né, é midiático, e uma empresa trabalha com uma empresa estrangeira, uma empresa brasileira com uma empresa estrangeira. A empresa brasileira é fornecedora. E a empresa estrangeira solicita a eles, então, um relatório condicionante ao segmento empresarial deles, de contingência, um relatório de contingência para que eles comprovem se houver alguma questão anterior às mudanças climáticas, se eles conseguirão entregar a matéria da qual consta no contrato de prestação de serviço.
E isso condiciona o quê? Também a concretização de seguros, a concretização de outros fornecedores, a vinculação dessa estratégia para aquela empresa estrangeira. Ou seja, não precisamos nem chegar a 2028 para que alguns segmentos já estejam sob vigilância. Eu gosto de trazer essa abordagem, já solicitei autorização para o meu colega, né, sem citar nomes, porque é uma realidade, infelizmente, que acontece no Rio Grande do Sul, porque há um povo aí sempre atento quando chove, quando tem vento, e tudo isso tem reflexos empresariais, ao ponto de empresas já saberem, no Rio Grande do Sul, nós temos que ter uma atenção maior. E possivelmente nós teremos essas atenções em outros estados do Brasil, né? E aí, nós já estamos chegando na nossa reta final. Eu gostaria de te instigar. O que você pode aconselhar os nossos advogados e advogadas catarinenses a ter um parâmetro inicial de análise de toda essa abordagem que tu traz para nós? Bom, acho que vai muito na linha do que você expôs agora, Mel, que o que esses relatórios tentam trazer é trazer a sustentabilidade mais próxima à estratégia empresarial. Então, se eu sou uma empresa que está ali no Rio Grande do Sul, o que o relatório espera, o que essas diretivas esperam é que eu saiba dizer o que a minha atividade está fazendo para impactar essa situação, se eu estou contribuindo para isso piorar ou melhorar, e também que eu possa dizer para os meus investidores, para os stakeholders, né, as partes interessadas, qual o impacto financeiro se acontecer um novo desastre. Então, eu estou preparado para lidar com isso? A minha operação vai parar? Não vai? E aí eu acho que o que entra para o profissional de compliance é começar a trabalhar muito com essas due diligence, né? Então, mapear a cadeia de valor, né? Mostrar para o seu cliente a importância de mapear a cadeia de valor, de entender os riscos dos seus fornecedores, os seus riscos, a importância de ter esses dados em mãos. E eu sempre falo, até nos treinamentos ou para os clientes, que o compliance, né, essa governança que a gente faz, ele não vem para tirar, para ser uma polícia ou para decidir coisas, tirar o poder de decisão ali da alta direção. Na verdade, toda essa estrutura a gente faz para permitir que as lideranças tomem decisões mais informadas. Então, eu sei qual é o risco e daí eu tomo uma decisão consciente se eu vou continuar com a minha operação só naquele lugar, sabendo o impacto que isso pode ter, ou se eu vou pensar em uma forma de diminuir o impacto da minha operação, mas trazer mais consciência. Eu acho que é isso que os relatórios querem instigar no mercado também, né? Trazer o conhecimento dos impactos, tanto para dentro, tanto para fora. E aí o profissional do compliance acho que vem ajudar nisso pela habilidade, né, de lidar com esse mapeamento de fornecedores, ajudar as lideranças a compreenderem esses riscos, a interpretar, para que eles possam tomar suas decisões mais conscientes. Olha, Ana, que riqueza, que podcast rico. Eu confesso que eu sou fascinada com o tema de relatórios, depois que eu aprendi a importância, né? Fascinada principalmente pela tua abordagem de outros países, porque é importante. Lá na faculdade de Direito, a gente estuda o direito comparado. E eu brinco que quando a gente estuda sustentabilidade em outros países, não é comparado, porque não tem como comparar algo que eu tenho métricas e culturas diferentes, principalmente métricas organizacionais, mas eu tenho como analisá-las, eu não posso compará-las, mas tenho como analisá-las para que nós tenhamos uma evolução de melhorias de inovação. É essa abordagem quando eu falo, eu estudo comparativamente a sustentabilidade, não para criticar, porque cada estado tem as suas nuances. Cada empresa, dependendo do seu segmento, terá diferenciações, principalmente de reportes. Mas acredito que hoje, nessa tarde, os nossos colegas advogados e advogadas tiveram um aprendizado com a Ana, no sentido de ter como é que eu começo, onde que eu tenho que caminhar
ao ponto de chegar ao seu empresário e dizer, olha, você tem que ter aí uma estrutura mínima, mas tem que ter de reporte e transparência das suas bases, das suas boas práticas em sustentabilidade. Então, em meu nome e em nome da doutora Alexandra Candemil, queremos te agradecer. A Ana faz parte da nossa comissão de conformidade e integridade, também faz parte do subcomitê de ESG ativo e quero já convidá-la a ficar conosco sempre ativamente com outras abordagens, outras palestras, porque tenho certeza que eu não consegui esmiuçar todos os teus conhecimentos nesta tarde. E assim nós finalizamos. Convidamos a você, advogado e advogada que queira participar da comissão junto conosco e finalizando esse podcast muito feliz e até o próximo podcast.